Se você já conhece um pouco sobre PHP e está habituado com esse tipo de código, onde numa mesma página você faz a conexão com o banco de dados, seleciona os dados e tem algumas condicionantes que exibem ou não os dados na tela, essa série de vídeos é para você. Quando você tem uma série de instruções numa mesma página, esse tipo de arquitetura é chamado de procedural. O que eu vou ensinar para vocês é como programar numa arquitetura um pouco mais completa, chamado MVC. Usar uma arquitetura como MVC traz diversos benefícios para qualquer pessoa que tenha que lidar com o seu código, desde no momento da criação até no momento da manutenção do código ou quando você precisa inserir um recurso novo. Inclusive, todas as aplicações de larga distribuição comercial, como Magento e OpenCart, que são e-commerces baseados em PHP, são estruturados em MVC. Eu vou partir do princípio que você já conheça um pouco sobre PHP, já saiba fazer uma conexão com um banco de dados, a seleção de dados e até imprimir esses dados na tela. A gente vai construir juntos um sisteminha, primeiro numa abordagem procedural e depois na abordagem MVC. Esse sisteminha ele é de postagem de notícias, então numa página ele vai exibir todas as notícias cadastradas no banco de dados e na outra página ele vai permitir que o usuário poste novas notícias, se ele estiver logado. Então aqui a gente vai partir do zero, eu tenho um servidor local PHP rodando, essa é a minha pasta matriz e esse é meu endereço local. Para começar, eu criei aqui no banco de dados duas tabelas. Uma chamada notícias, com a coluna título e texto, e uma outra chamada usuários, com a coluna usuários e senha. Na nossa página inicial, a gente vai primeiro fazer a conexão com o banco de dados. Então, vou criar uma variável chamada conexão, chamar a função de conexão do PHP e passar as minhas credenciais de bancos de dados. O endereço é localhost, o usuário é root, a senha é root também e o banco de dados é o demo. Na sequência, eu vou fazer a seleção dos dados para exibir as notícias na tela. Então eu vou abrir novamente uma tag aqui embaixo. Criar a minha query, ela simplesmente vai selecionar tudo da tabela notícias. Vou criar uma variável chamada resultados. Nessa tag resultados, eu vou colocar a execução da nossa query. Então passo aqui a nossa variável de conexão e também a variável com a query. Aí aqui eu vou adicionar um condicionante para ele contar o número de linhas e só imprimir na tela se ele encontrar alguma notícia efetivamente. Então, se isso aqui for maior do que zero, que eu estou passando a variável resultado na função de contagem de linhas do PHP, se isso for maior que zero, significa que ele encontrou. Se não, significa que ele não encontrou nada. Não encontrou notícias. Vamos só fazer um teste aqui rapidamente. Salvei a página. Vamos atualizar o nosso servidor local. Veja que ele já imprimiu aqui. Não encontrou. Uma curiosidade, Aqui para abrir a tag PHP eu usei menor maior interrogação PHP. Aqui só menor maior interrogação. Quando eu uso esse tipo de abertura de tag PHP, ele está usando de um recurso de tag curta. Uma boa prática é sempre abrir passando PHP, porque esse recurso de tag curta pode estar desabilitado no arquivo de configuração php-ini do servidor.
Então, para que seu código seja o mais escalável possível, que ele possa ser executado no maior número de servidores, o ideal é que você sempre abra passando o PHP. A não ser que você tenha certeza que o servidor que você está usando tem a configuração adequada para funcionar apenas com menor, maior interrogação. Legal. Então aqui, nessa condição onde ele encontrou resultados, eu vou fazer um loop para ele percorrer todas as linhas de resultados que ele encontrou. Então eu vou usar a função do PHP que transforma os dados em linhas, certo? E aqui eu vou simplesmente imprimir a notícia que ele encontrou. Essa função transforma o resultado da SQL em um array. Então, o array linha, eu posso recuperar qualquer coluna do banco de dados. Então, eu vou aqui imprimir primeiro o título e depois o texto. Entre os dois, vou imprimir uma tag HTML para a gente pular a linha. Que é a tag BR. E aqui no else, vou melhorar o texto. Não encontrou nenhuma notícia. Vamos fazer um teste rapidamente. Salvei. Atualizado. Legal, não encontrou nenhuma notícia. Banco de dados, vou inserir uma notícia para a gente fazer um teste. Título será teste, texto teste. Se eu atualizar aqui, legal, ele já imprimiu a notícia que a gente acabou de inserir no banco de dados. Deixa eu tirar esse texto bem-vindo aqui para ele não confundir. Pronto. Antes de finalizarmos essa página, eu vou só imprimir duas quebras de linha para quando tiver mais de uma notícia a gente não se confundir. E aqui no final eu vou colocar um link para a página que a gente vai criar agora, que é a de inserir notícia. Inserir notícia. Agora eu vou criar uma nova página, um novo arquivo, que é o de inserir notícia. Novamente, aqui no começo eu vou abrir a conexão com o banco de dados, copiando aqui da outra página para facilitar. Vou salvar como inserir notícia.php. Legal. Daqui até o começo da nossa tag eu vou copiar da primeira página que a gente criou. Para fazer o login do usuário, a gente vai usar sessões. Então aqui, na nossa primeira tag HTML, eu vou verificar se existe a seção usuário. Então eu vou chamar iset sessão. O nome da seção vai ser usuário. E se tiver setado, a gente vai exibir um formulário. Esse formulário vai ter um método post. A ação desse formulário vai ser para essa própria página, com dois inputs. Os dois inputs serão do tipo texto. Um vai ser o título da notícia. E o outro vai ser o texto da notícia. E finalmente um botão do tipo submit, para ele submeter o nosso formulário, certo? Aqui eu vou fechar o nosso if lá. Vou colocar um else, que na condição else será carregar o formulário de login. Então, eu copiei aqui o trecho anterior.
que o formulário é idêntico, só muda os campos de input. Então eu vou mudar aqui para usuário, senha, e vai ser efetuar login. Ambos direcionam a ação para essa própria página. Vamos fazer um teste aqui rapidamente. Aqui é o link que eu já tinha criado. Agora sim, ele já verificou que não existe a seção usuário, naturalmente, a gente não criou em momento nenhum essa seção, e carregou o formulário de login. Agora vamos fazer a parte da página que recebe os dados do formulário de login e verifica se aquele usuário existe no banco de dados. Então eu vou abrir uma tag PHP e fazer uma verificação. Eu vou verificar se eu estou recebendo via post a informação de usuário. Então, se e set, se estiver setado a variável usuário na forma de post, ou seja, se eu estiver recebendo esse formulário de login, eu executo a query no banco de dados para selecionar o usuário e senha. Então eu dou um select estrela da tabela usuários, onde o usuário é igual à minha variável post que eu estou recebendo. Aí aqui eu também verifico se a senha e senha é igual à variável senha que eu estou recebendo também. Não esquecer de colocar a aspas simples aqui. Aqui para fechar a query eu só vou pôr a aspas simples. E pronto, a query está feita. Agora eu executo a query usando a mesma sintaxe que eu usei na primeira página, na página inicial. Aqui eu vou passar a variável conexão e a variável contém da query. Se essa query retornar uma linha, quer dizer que o usuário e senha aqui foi passado no formulário, existe. Então eu vou chamar o contador, a função de contagem de linhas do PHP, passando para nosso resultado da query executada. Eu vou verificar se esse cara for igual a 1, significa que ele informou um usuário e senha corretamente. Então eu vou armazenar nas sessões o usuário. Então vou falar que a sessão usuário é igual ao valor passado no formulário. Se não, no else, a gente vai simplesmente imprimir uma mensagem login inválido. Para que as sessões funcionem, é importante que a gente coloque logo aqui em cima o comando do PHP para iniciar as sessões, que é session start. Agora, aqui embaixo, a gente vai verificar, num else if, se o que ele está mandando não é o usuário e senha, mas na verdade é já a notícia nova que o usuário quer postar. Como essa página ela vai receber os dois formulários, eu também preciso verificar aqui, nessa outra condição, se ele está mandando a notícia. Então, simplesmente vou fazer um else if isSet, né? Está setado. O título quer dizer que ele está enviando esse formulário do inserir notícia. Né? Esse que tem o título e texto, e não o formulário de login. Nesse caso, eu vou fazer uma query de inserção no banco de dados. Então, ela vai ser um insert na tabela notícias. Eu vou inserir as colunas título e texto. Os valores, e aqui eu concateno com os valores que o usuário mandou. Então eu vou colocar aqui o título, concateno com o ponto e vírgula, com o fecha aspas simples, vírgula, abre aspas simples,
concatenando com o valor do texto da notícia. Texto. E, finalmente, fechando com aspas simples. Vou pedir para ele executar essa query de insert. Já vou colocar dentro de um if, porque se ele não tiver sucesso, a gente já exibe a mensagem aqui no else. Então aqui eu vou exibir uma mensagem de notícia inserida com sucesso. Notícia inserida. E no else significa que deu algum erro. Bom, estamos quase finalizando. Aqui, antes de finalizar, eu vou inserir dois textos. Um no formulário, quando ele está para inserir a notícia. Vou pular uma linha. E outro, quando ele precisa efetuar o login. Aqui, se ele estiver logado, eu também vou inserir um link para a última página que a gente vai criar, que é a página para ele efetuar o logout. Então eu vou salvar ela como sair.php. Essa página é bem simples. Eu só preciso aqui iniciar as sessões, para o PHP saber que a gente está falando de sessão. E depois eu simplesmente destruo qualquer sessão usando session destroy, qualquer sessão que esteja ativa. Isso vai fazer com que ele efetue o logout. E por fim, eu vou colocar um header para ele redirecionar para a nossa página inicial, que é index.php. Fecho a tag PHP. E pronto, a gente já pode validar aqui o sisteminha. Então deixa eu fechar aqui esta página, começar aqui do zero. Esta é a página inicial, tem algumas notícias já teste. Se eu vim aqui inserir notícia, ele está vindo inserir notícia. Vou colocar aqui notícia nova. Enviar notícia, notícia inserida. Eu posso sair ou não. Se eu sair, ele volta aqui para a página inicial e já mostrou a notícia nova. Se eu clicar em inserir notícia, ele vai pedir o login. Se eu colocar um login inválido aqui, ele não efetua o login. E ele só efetua o login com o que já tem no banco de dados. No meu caso aqui é o usuário e senha teste. Eu peguei esse mesmo código e apliquei Bootstrap. Bootstrap é uma framework de estilo CSS. Se vocês querem saber como ele funciona, como usá-lo, deixem aí nos comentários que eu gravo um vídeo sobre ele também. Então, vamos abrir ele aqui. Então, a principal diferença que você vê aqui na página inicial está um pouquinho mais formatado as notícias. Então, eu posso inserir notícia, efetuar o login, login inválido. Legal? Inserir uma notícia aqui, notícia fim, notícia gravada com sucesso. Está aqui a notícia que eu acabei de inserir. Bom, então é isso. Esse aqui é o nosso sisteminha construído de maneira procedural, né? Então aqui temos só 3 páginas. E nas 2 páginas principais ele faz a conexão com o banco de dados. Então legal. Agora, no próximo vídeo, vocês vão ver como pegar esse mesmo sisteminha com essas mesmas funcionalidades, só que como seria ele implementado em MVC. E aí vocês vão ter uma bela visão das vantagens que é você construir numa arquitetura um pouquinho mais completa, que é o MVC. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se você gostou, clica no joinha. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o blog Código Escola. Lá tem esse vídeo totalmente transcrito, inclusive com os arquivos PHP disponíveis para download. Obrigado.